Olá, eu me chamo José Carlos Prazeres Gomes. Hoje irei falar sobre o tema Conhecendo o Autismo. Para conhecermos um autismo, nós temos que compreendê-lo, sabermos o que é um autismo, sabermos as características do comportamento, sabermos quais são os graus do autismo e entender as leis que amparam o autista. Nós iremos falar sobre compreender. Então, nós temos que compreendê-lo para entender realmente e conhecer o autismo. O autismo é certamente uma das condições humanas mais complexas de se entender e de se abordar. Essa característica neurológica, para usar um termo mais simples, é adotada de milhares de peculiaridades comportamentais, cognitivas e, talvez, até genéticas, como apontam alguns estudos. Só compreendendo é que podemos lidar melhor com o autismo, sobretudo para aumentar a inclusão da pessoa autista na sociedade, na família, na escola. Afinal, conhecer é evitar o preconceito. E isso é fundamental e urgente porque sabemos que em 2020 a taxa é de um autista para cada 50 pessoas no mundo. Eu coloquei o link que está na apresentação. Essa pesquisa foi feita através desse site. Nós temos o autismo e a realidade.org.br. Próxima etapa do subitem é nós sabermos o que é um autismo. O autismo pode ser caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele foi englobado dentro de uma única tipificação chamada transtorno do espectro autista, com as siglas TEA. Como ele se manifesta de tantas formas diferentes, ficou convencionado que ele seria classificado dentro desses aspectos abrangentes. Muitos pesquisadores e autistas adultos utilizaram o termo neurodiversidade para explicar o autismo. Nós temos a foto ao lado, a Fátima Kate, que é uma jornalista brasileira que mora na Holanda e que se especializou na relação do autismo com a comunicação. A pesquisadora, ela escreveu também um livro chamado Autismo, um Presente. Ela é mãe de 3 filhos, sendo o mais novo o Edinho, um autista. Ela passou a atuar como ativista, mesmo sem saber, levando conscientização a outras crianças para que elas compreendessem as estereotipias do seu filho. Para isso, fundou um projeto chamado Autimates, uma rede colaborativa internacional para levar conscientização sobre o tema. Próxima etapa do meu trabalho é a característica do comportamento. Basicamente, o autista apresenta em comum a dificuldade de estabelecer relações sociais, de consolidação e interações, de se comunicar com pessoas que não são do seu ciclo familiar ou de amigos. Fátima Quinte explica que quanto mais sabemos sobre o autismo, mais percebemos o quão complexo é. Por isso,
é difícil determinar suas características, já que nenhum autista é igual ao outro, possuindo traços individuais, mas que se encontram nessa tríade, diferencialmente na comunicação, socialização e no comportamento. Não se trata de uma doença, mas de uma condição neurológica, por assim dizendo. Contudo, geralmente o autismo vem acompanhado de doenças crônicas, dessas doenças crônicas, as acomorbidades, desculpe pessoal, como depressão, transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade e o transtorno desafiador opositor, que é o TDO, e etc. Além disso, 80% dos autistas têm distúrbios sensoriais, podendo ser hipersensíveis ou hipersensíveis nos sentidos. Você pode saber que diversos autistas, por exemplo, têm muita sensibilidade ao som. Um ambiente com muito barulho pode provocar reações inesperadas nessas pessoas, porque eles escutam o som de forma potencializada. Próximo item do meu trabalho é sabermos qual o grau do autismo. Antes, o autismo era dividido em categorias, entre elas a chamada síndrome de Asperger. Hoje ele é dividido de acordo com os níveis de funcionalidade, leve, moderado e severo. Quanto mais severo o grau do autismo, menos funcionalidade e mais desafios e comorbidades. Nesse nível, a pessoa praticamente não interage, repete movimentos e pode apresentar atrasos mental. O nível moderado, a pessoa tem dificuldade de se comunicar e repete comportamentos. Já no grau leve, eles conseguem se comunicar, estudar, trabalhar com mais facilidade. Quanto mais leve, mais funcionalidade, mas isso pode trazer um problema, já que fica mais difícil de dar o diagnóstico e ele acaba vindo muito tarde. Por outro lado, a pessoa autista pode desenvolver talentos e habilidades impressionantes, como predisposição para a pintura. Nós temos uma foto aí ao lado que a mãe de Mateus, ela descobriu nele o talento para pintar e hoje ele cria quadros belíssimos. Nós temos ao lado o Fábio, que descobriu, né, ele descobriu uma vocação por informática e hoje ele trabalha como stand-up, né? Facilidade de aprender visualmente, atenção aos detalhes, capacidade de memória e concentração em uma área de interesse por muito, o chamado hiperfoco. Então, essas pessoas autistas que desenvolvem essas habilidades, eles têm um hiperfoco. Como alcançar o diagnóstico? O diagnóstico do autismo é de longe um dos mais complexos de ser alcançado. Isso porque não existem exames que comprovem o autismo, nem testes laboratoriais. Os médicos geralmente avaliam o histórico do paciente e o seu comportamento. Por isso, é fundamental que os pais estejam atentos aos sinais dos filhos. Geralmente, o diagnóstico já pode ser identificado a partir de um ano e meio, e os sinais ficam mais claros dos 2 anos em diante. Mas isso pode variar muito entre cada criança.
Para a especialista Fátima Keist, o torna o diagnóstico tão complexo são os seguintes fatores: a falta de conhecimento do autismo em massa, até mesmo por pediatra e alguns psicólogos. A dificuldade dos pais de reconhecerem sinais do autismo em seus bebês, o diagnóstico e a interação precoce. Os sinais bem leves do autismo que podem se manifestar mais tarde, a idade em que a criança vai para a escola, ou até mesmo, em alguns casos, quando já adolescente, que vai para o ensino médio. O preconceito dentro da família, quando a família prefere lidar com a situação sem buscar o diagnóstico, por medo de preconceito e ter seus filhos rotulados. O próximo item é leis que amparam o autista. Os autores têm no Brasil o amparo legal. Desculpa, pessoal. Os autistas, eles têm no Brasil o amparo legal para terem acesso às condições especiais em função do transtorno. A lei de Berenice Piani, a qual já foi explanada por algum colega anterior, que é a Lei 12.764/2012, dá ao autista os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, como educação especial, benefício da meia entrada, acesso ao tratamento especializado, entre outros. Nós temos, do outro lado, o Marco Miomi com seu filho, no qual ele conseguiu a Lei 13.977/2020, que é um complemento da lei anterior, que dá aos autistas direito à prioridade em serviços públicos e privados. O apresentador também é pai dessa criança autista. Agora nós iremos ver uma animação que traz de forma lúdica informações sobre o autismo.